Oi, pessoal, tudo bem? Nesse áudio, vamos tratar da questão 87. Pois bem, como eu havia dito para vocês alguns áudios antes, a questão 87 ela é uma certa mudança aí do alvo, né, dessas questões sobre a operação da alma, porque ela aponta exatamente, né, como diz o próprio título, para o conhecimento que a alma intelectiva tem de si mesma e do que está nela. E isso representa, né, um primeiro movimento aí para o estabelecimento do que eu tenho chamado aí para vocês, falado para vocês, de limites do conhecimento, né? Porque a partir de agora, né, passada essa etapa que o Tomás vai tratar aí do conhecimento que a alma tem de si mesma, tem lugar aí uma certa análise, ainda que pequena, né, porque o Tomás vai fazer isso em outros lugares da sua obra, tem uma análise pequena do conhecimento que se pode ter das coisas que estão separadas da alma, né, as coisas que estão separadas da composição, né, ou seja, as inteligências, os anjos, Deus, né, os objetos supralunares e como é que talvez de algum modo a nossa percepção material composta, limitada, pode se aproximar de um conhecimento destas instâncias, né? Então, no artigo 1, o Tomás pergunta se a alma intelectiva conhece a si mesma por sua essência. Eu leio. Mas como é connatural ao nosso intelecto, de acordo com o estado de vida presente, que diga respeito ao que é material e sensível, como foi dito acima, né, na questão 84, segue-se que o nosso intelecto intelige a si mesmo do modo como torna-se em ato pelas espécies abstraídas dos sensíveis pela luz do intelecto agente, que é o ato dos próprios inteligíveis e, mediante estes, do intelecto possível. Portanto, o nosso intelecto se conhece não pela sua essência, mas pelo seu ato, né? Isso a gente já viu ele tratar disso não só na questão 84, né? Mas lá no início, né, nas questões 78, 77, fala-se um pouco sobre isso, né? Sobre a passagem aí da essência da alma para as potências da alma, né? A gente já vê lá que as potências da alma se desenvolvem, né, não pela essência exclusivamente, mas por essa relação entre ato e potência, né? Ou seja, saindo desse expediente potencial, tornando-se ou se aproximando de uma atualidade, por assim dizer. No artigo 2, por exemplo, o Tomás diz: se o nosso intelecto conhece os hábitos da alma pela essência desses hábitos, né? Eu leio. Ora, já foi dito que nada é conhecido senão na medida em que é ato. Assim, portanto, na medida em que o hábito é desprovido do ato perfeito, é desprovido disto, de modo a não ser cognoscível por si mesmo, mas é necessário que seja conhecido pelo seu ato. Quer enquanto alguém percebe que tem o hábito, pelo fato de que percebe que produz ato, o ato próprio do hábito, né? Quer enquanto alguém pesquisa a natureza e a noção de hábito pela consideração do ato. De fato, o primeiro conhecimento do hábito se dá pela própria presença desse hábito, pois pelo fato mesmo de estar presente, causa o ato, o que é imediatamente percebido. Mas o segundo conhecimento do hábito se dá por uma pesquisa cuidadosa, como foi dito acima, sobre a mente, né? Ou seja, é importante, né, que se distinga aí, né? Ou seja, que o conhecimento dos hábitos, o conhecimento dos atos da alma, né? Que tipo de relação esse conhecimento se estabelece com a essência, né? Como a gente viu agora há pouco, né, no artigo 1, a relação entre essência e ato, né, tem muitos fatores pequenos e complicados, porque a essência, muitas vezes, ela pode não representar uma atualidade, né? A essência pode representar uma potencialidade, vamos dizer assim, né? Então, o hábito de algo
ele é por natureza desprovido do ato, né? Porque, como eu disse para vocês, o hábito ele está entre um ato e outro ato, né? Ele vem de um ato e vai em direção a outro, né? É como se eu pudesse dizer o seguinte: quando eu conheço alguma coisa, né? Eu tenho um hábito que forma um ato, esse ato leva para um outro hábito, esse hábito forma um outro ato, e esse ato forma um outro hábito, e assim por diante, né? Ou seja, é como se fosse uma onda, por assim dizer, né? O ato representa o ápice, o ponto alto dessa onda, porque é o conhecimento pleno, a captação da cuidade da coisa, né? A recepção da cuidade da coisa, e o hábitos é a formação da constituição desse ato, né? Artigo 3. Se o intelecto conhece o próprio ato. Há ainda outro intelecto, a saber, o humano, que nem é o seu inteligir, nem a sua própria essência, é o objeto primeiro do seu inteligir, mas algo extrínseco, isto é, a natureza da coisa material. Nesse momento, o Tomás está falando, se a gente voltar lá ao texto, né, todo da questão do artigo 3, nós vamos ver que o Tomás começa falando um pouco sobre a mente divina, né, e sobre a intelecção nos anjos, né, para depois falar do intelecto humano, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o intelecto humano tem essas características, né? Dentre esses intelectos, o divino, o angélico e o humano, o intelecto humano, ele é o único que se direciona para fora dele mesmo, né? Que ele vai em direção à natureza da coisa material, né? E aí ele diz, por isso, o que é conhecido primeiro pelo intelecto humano é tal objeto, né? É isso, é o que está fora dele, é a natureza da coisa material. Em segundo lugar, é conhecido o próprio ato pelo qual o objeto é conhecido, e pelo ato é conhecido o próprio intelecto, do qual o próprio inteligir é a perfeição, né? Ou seja, então sim, né? O intelecto conhece o próprio ato na medida em que a decorrência do processo de conhecer as coisas materiais, a natureza das coisas materiais, leva a uma consideração da própria atividade do intelecto, né? O intelecto se reconhece como algo que intelige, né? Como algo que concebe a si próprio como conhecedor, né? No artigo 4, por exemplo, ele pergunta se o intelecto intelige o ato da vontade, né? Ele diz, em resposta, cumpre dizer que, assim como foi dito acima, né, lá na questão 59, o ato da vontade nada mais é que uma certa inclinação que se segue à forma inteligida, assim como o apetite natural é uma inclinação que se segue à forma natural. Ora, a inclinação de qualquer coisa está na própria coisa ao modo dela, donde a inclinação natural está naturalmente na coisa natural. Estranho isso, né? Mas é a tradução, viu, gente? E a inclinação, que é o apetite sensível, está sensivelmente no senciente e igualmente na inclinação inteligível, que é o ato da vontade, estar no inteligente, assim como no princípio e no sujeito próprio, né? Ou seja, o que isso tudo quer dizer, né? A inclinação natural de alguma coisa, né? Ela está hierarquicamente organizada, né? Ela está de modo hierárquico colocada na própria coisa enquanto inclinação, né? Ou seja, o objeto da vontade está naturalmente colocado na vontade, mas participa de uma inclinação, né? Ou seja, no sentido de inclinar-se para seus próprios objetos, do mesmo modo que os sentidos se inclinam naturalmente para os seus próprios objetos, do mesmo modo que o intelecto se inclina naturalmente para os seus próprios objetos, né? Vamos ver, ó. Donde o ato da vontade ser inteligido pelo intelecto, né? Aquilo que a vontade quer, né? O ato da vontade, ele é inteligido pelo intelecto, tanto na medida em que alguém percebe que quer, como na medida em que alguém conhece a natureza do ato, e por conseguinte, a natureza de seu princípio, que é o hábito ou a potência, né? Ou seja, a natureza do princípio de alguma coisa, né? Que é um hábito ou uma potência,
ele pode sim ser inteligido pelo intelecto, né? Então, na medida em que o ato da vontade, né, em sua natureza, é constituído por um hábito ou uma potência, é natural que ele seja inteligido pelo intelecto, né? Então, o intelecto, ele intelige sim o ato da vontade, né? Por que essa questão, né? Essa questão da intelecção do ato da vontade, ela é muito patente daquelas questões 81, 82 e 83, né? Que nós tivemos contato com elas aí algumas semanas atrás. E isso constitui a dimensão forte do livre-arbítrio, né? Uma discussão muito intensa aí sobre o livre-arbítrio humano, né? Exatamente por relacionar essas duas instâncias, né? Da vontade e do intelecto, né? E que vão revelar, por exemplo, né? Ou não revelar, mas colocar aí questões para serem discutidas sobre qual seria a posição do Tomás em relação ao livre-arbítrio, né? Ou seja, o Tomás se colocaria dentro de uma tradição, por exemplo, que tem a influência de Agostinho, né, de Santo Agostinho, e colocaria a vontade como o primado do livre-arbítrio, né, defendendo aí uma posição voluntarista, né? Ou isso seria para o Tomás um engano, né? Ou teria algo, né, a ser colocado no caminho, como, por exemplo, é mais importante que o intelecto seja capaz de compreender o ato da vontade ou guiar esse ato da vontade. Então, a posição do Tomás não seria uma posição voluntarista, mas uma posição intelectualista, né? Como é que isso funciona, né? Ou seja, existe muita discussão entre os especialistas sobre a posição do Tomás, né? O que fica claro para nós é que a posição do Tomás ela não é voluntarista, né? Ela não pode ser voluntarista exatamente porque existe uma participação muito efetiva do intelecto naquilo que a vontade faz, né? Porque quando o Tomás diz, por exemplo, que o intelecto julga, né, ou ajuiza a respeito daquilo que a vontade escolhe, né, e que o objeto do intelecto sendo a verdade, né, ele teria condições de fornecer os elementos corretos e adequados para a escolha da vontade, a gente já consegue perceber que essa interferência do intelecto na ação da vontade é também uma certa observância, uma certa dominância, vamos dizer assim, né? É como se eu pudesse dizer que há uma certa proeminência ou primazia da relação intelectual, da atividade do intelecto naquilo que a vontade faz, né? Mas é ainda objeto de discussão, né? Os especialistas ainda discutem, né, se a posição do Tomás seria puramente intelectual, né? Isso é matéria de muita discussão, né? Mas o fato é que, né, o que a gente pôde ver, por exemplo, aqui na questão 87, é que o Tomás coloca a alma inteligível, né, como aquela instância que existe nos indivíduos compostos, que isso a gente já sabe desde a questão 75, né, que é capaz de se libertar do jugo da matéria, né, que não participa do jugo da matéria ao ponto de ser comprometida por essa participação, né, ou seja, ela é livre do ponto de vista da sua atividade para que não se comprometa do ponto de vista de se mesclar com a corporeidade ao ponto de ser gerada e corromper-se, né? Mas que sim, na verdade, a sua inclinação originária e natural é uma inclinação para as coisas eternas, para as coisas universais, para aquilo que é necessário, aquilo que não muda, né? E ela participaria de uma maneira mais própria disso, né? E por isso os seus atos, né, as suas operações, que a gente pode ver aí nessa última parte, estariam em alguma medida todas encaminhadas para serem diretamente relacionadas com as coisas universais e indiretamente relacionadas com as coisas corpóreas materiais, né? Uma coisa que a gente nota aqui, por exemplo, nesse último artigo sobre a relação com a vontade, é que mesmo a escolha da vontade, né, ela sendo dirigida pelo intelecto, ela é indiretamente, né, obtida
ela tem uma participação indireta do intelecto, né? E o que ele faz é fornecer para a vontade as condições de escolha, ou as melhores condições de escolha, né? Ou seja, ele determina a vontade sem tocar nela, né? Do mesmo jeito que ele pensa o universal abstraído das coisas singulares, materiais, sem tocar e participar dessas coisas, né? Tá vendo? Todo o desenho que se traça aqui, ele tem em mente separar o intelecto, a alma intelectiva, da instância corpórea, material, composta, individual, etc., né? Para que ela possa, em alguma medida, apontar e enxergar um pouco mais detidamente e mais claramente as coisas que estão separadas da matéria, né? Que coisas estão separadas da matéria? Nós vamos ver isso na próxima semana, né? A próxima semana, as questões 88 e 89, elas vão tratar diretamente de um certo conhecimento que se poderia ter ou obter a partir de coisas que não são concebíveis do ponto de vista da abstração material, né? E aí nós vamos ver, ok? Então, bom, espero ter ajudado vocês aí com mais esse áudio. Recomendo a vocês que façam a leitura cuidadosa dessas duas questões. Leiam a bibliografia secundária que eu indico lá, embora não seja nem toda ela seja obrigatória, né, mas sim recomendável. É muito importante que vocês leiam, porque isso ajuda muito a ter uma compreensão melhor do pensamento do Tomás, né? Como vocês puderam ver até agora, são muitos elementos envolvidos nessa constituição toda, né, do pensamento do Tomás, de forma que a gente precisa ter um cuidado em separar, em distinguir esses elementos, né? Então, ok. Então, bons estudos para todos, uma boa semana, e qualquer dúvida vocês podem me procurar aí nos canais de sempre. Tchau, tchau.